Olá, como vão? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Eu gostaria de lembrá-los que no nosso site nemex-matematica.com.br você pode encontrar, além dos vídeos de aula, listas de exercícios, dicas para o Enem e para os principais vestibulares do país e textos das teorias. Além disso, se inscreva em nosso canal, assim você fica a par de todas as novidades. E não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, assim você pode ajudar outras pessoas que precisam desse conteúdo. Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de pontos notáveis dos triângulos. Os pontos notáveis, eles estão associados a 4 elementos dos triângulos. Como esse assunto é um pouco extenso, ele será dividido em 2 vídeos, em 2 partes. Vamos à primeira parte. Antes de nós iniciarmos comentando a respeito dos pontos notáveis, eu gostaria de começar falando de um ponto que ainda não é o ponto notável, mas é um ponto que vai ser muito utilizado durante as nossas aulas, que eu estou me referindo ao ponto médio. E aí, só para a gente relembrar, o que é um ponto médio, hein? Bem, o ponto médio, pessoal, de um segmento é um ponto que divide um segmento em 2 partes de mesma medida, ou em 2 segmentos congruentes. Então, vamos imaginar aqui que nós tenhamos um segmento AB. Existe um ponto, que é o ponto médio, que vai dividir esse segmento em 2 pedaços de mesma medida. Esse ponto é o ponto médio. Assim, nós podemos concluir que o segmento AM tem a mesma medida que o segmento MB. Tudo bem? Bem, relembrado esse conceito, vamos então aos pontos notáveis. E o primeiro ponto notável está associado a mediana de um triângulo. O que é uma mediana de um triângulo? A mediana é um segmento de reta, em que uma das suas extremidades é um vértice do triângulo, e a outra extremidade é o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então aqui vamos representar a primeira mediana. Notem que uma das extremidades é um vértice, então vamos imaginar aqui um triângulo de vértices RST. Então essa primeira mediana, ela tem a extremidade R, que é um vértice, e a outra extremidade é o ponto médio do lado ST, que é oposto ao vértice R. Então se aqui é um ponto médio, que eu vou chamar aqui de ponto M1, ele divide o lado em 2 segmentos de mesma medida. Bom, mas como cada mediana está relacionado com um vértice, eu posso traçar 3 medianas no nosso triângulo. Então aqui, nós temos aqui uma outra mediana em que uma das extremidades é o ponto S, o vértice S, e a outra extremidade está aqui num outro ponto médio, M2. Então aqui, vai dividir o segmento RT em 2 partes de mesma medida. E uma terceira mediana, em que uma das extremidades é o vértice T e a outra é um outro ponto médio do lado RS. Então aqui, vai dividir em 2 segmentos de mesma medida. Reparem que as 3 medianas elas se cruzam num único ponto, que eu vou chamar aqui de ponto B. E esse ponto B é o primeiro ponto notável, que é o baricentro. Então, pessoal, o baricentro é o ponto de encontro das medianas. E a mediana é um segmento de reta em que uma das suas extremidades é um vértice do triângulo e a outra é o ponto médio do lado oposto. Bem, vamos copiar esse esquema que nós acabamos de fazer aqui para apresentarmos uma propriedade importante do baricentro. Se você quiser ver a demonstração dessa propriedade, dá uma olhadinha lá no nosso site nemex-matematica.com.br. Lá você poderá ver passo a passo como é feita essa demonstração. Não é muito difícil de entender. Se eu fosse você, daria uma olhadinha, bem interessante, e utiliza só os conceitos de semelhança de triângulos. Confira lá. Bem, agora vamos continuar.
O baricentro, ele divide a mediana sempre na razão de 2:1, ou seja, o baricentro divide a mediana em dois segmentos, em que um tem o dobro da medida do outro. Então aqui, se nós pegarmos aqui esse exemplo, se este segmento aqui tem medida x, este outro segmento terá medida 2x, o dobro da medida. E, portanto, a mediana toda terá que medida? 3x. Assim, nós poderemos verificar que esse segmento BM1 ele equivale a 1/3 da medida da mediana RM1. E que o segmento RB, aqui em cima, ele equivale a 2/3 da mediana RM1. Repare que esse mesmo conceito nós poderemos aplicar para as outras medianas. Tudo bem? Bem, vamos ao próximo ponto notável. O próximo ponto notável está associado à bissetriz. Pessoal, nós já estudamos esse conceito em uma outra aula da geometria plana, quando nós trabalhamos com ângulos congruentes. Se tiverem dúvidas, dá uma olhadinha nessa aula para relembrar esse conceito importante. Mas o que nós precisamos lembrar aqui é o seguinte: a bissetriz dos ângulos internos é um segmento que vai dividir um ângulo interno em dois outros de mesma medida. Então aqui vamos representar a primeira bissetriz do nosso triângulo RST. Então aqui, se é bissetriz, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Vamos representar uma outra bissetriz. Então aqui, ó, este ângulo tem a mesma medida que este. Terceira bissetriz, esse ângulo tem a mesma medida que este outro. Reparem que as três bissetrizes, elas se encontram num único ponto, que eu vou chamar de ponto I, pois ele será o que nós chamamos de incentro, que é o nosso segundo ponto notável. Então reparem, pessoal, que o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Bem, vamos representar aqui novamente todo esse esquema para mostrar o seguinte: o incentro, além de ser o ponto de encontro das bissetrizes internas, ele também será o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Então aqui, ó, nós temos uma circunferência inscrita nesse triângulo. Lembrando que a circunferência será inscrita a um triângulo quando essa circunferência tangenciar os três lados. Então aqui, ó, reparem que o centro tem duas definições importantes. Primeiro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes e também é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Tudo bem? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Se você gostou, curta o nosso vídeo e ajude a compartilhar. Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até um próximo vídeo.